falar hoje. Você não vai colocar o seu? Acabou a bateria. Tá bem pouquinho. Peraí, pouquinho. Já tá? Que hoje eu vim Já tô ouvindo a gente falar isso? Já. É isso que você quer dizer? Gente, Ele no meu coloca, celular acabou a bateria. Você falou que acabou a bateria, eu não liguei o meu. Ah, que já tá rolando? É desse jeito. Ó, Carol, você tá muito alta, Carol. Ai, Olha peraí, só. eu vou te ajudar. Por que a gente não tá aparecendo aqui, ó? A gente tem que estar aparecendo aqui na TVzinha, né? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Vê. Ó, Boa minha página não tá aparecendo noite. não, gente. Então não vou nem falar boa noite. Tá que sim. Tá? Aqui, ó, tá sim. Ah, já tá. Tá aqui, já tá. parece- Já está. Fala oi pra filho. turma aí, ó. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se já tá aqui mesmo. Já tá aqui mesmo. Já está, olha a galera já entrando aqui, o Paulo, Marcelo, Mari, olha que legal, muita gente saindo aqui, joia. Dolores, a Neide, a Rúbia, sua irmã. Ah, tá isso, muito Já forte, se não tiver audiência, minha família ajuda. Muito bom. Com você, Aninha. Tanto faz. quer Não, é falar, você, pode Aninha, falar. por favor, é você. De acordo com Tá o cansado de protocolo. falar essa semana? Protocolo. Ainda mais que eu tô fã hoje. Vai lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, com a glória de Deus, estamos aqui, né? Reunidos para falar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês no nosso podcast For Life. Eu sou a Ana e os meus amigos aqui vão falar boa noite para vocês. Boa noite, pessoal, você que está nos ouvindo, boa noite para todos aqui, que possamos ter um momento muito especial, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, que possamos trazer através da palavra de Deus algumas respostas para a sua vida e que você possa ser feliz nesse momento que se segue. Boa noite, gente. Todo mundo que já tá acompanhando a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês mais essa sexta-feira. Que Deus abençoe muito vocês. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. E sempre o lembrete que eu não posso esquecer é compartilhem. Compartilhem essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, porque é exatamente o que a gente quer alcançar. Pessoas, né? Estamos aqui por pessoas, para levar uma mensagem tão importante aí que precisa ser levada a todos. Exatamente. Eu vou aproveitar, ó. Eu não me apresento, né? Eu nunca me apresento. Eu também esqueço. Eu também. Eu sou a Fernanda, para quem está chegando por aí. E é importante falar, né, Carol? Lembramos. Isso, verdade. Ó, vocês estão vendo aqui no fundo o nosso For Life. Então, se você ainda não segue o Instagram do For Life, entra lá. É @ministério.4life. Igual tá escrito aqui no fundo, tá? Durante a semana a gente solta alguns cortezinhos do nosso podcast. A gente solta mensagens de Jesus pro seu coração. Então, já entra lá e começa a seguir. Sabe o que está sendo gostoso? Durante a semana várias pessoas me procuraram, falaram assim, Ricardo, continua, porque na verdade aqui o podcast é a Carol que começou tudo isso, nós somos convidados, de né? jeito nenhum. Eu, a Ana, a Fernanda, nós somos convidados aqui da Carol, estamos muito felizes, mas recebemos aí, eu recebi mensagens, puxa Ricardo, você não sabe quanto eu precisava escutar essa palavra, quanto era gostoso escutar, então eu fico muito feliz, na verdade não somos nós, é o Espírito Santo que guia todas as coisas. Eu volto a dizer, é uma semana que cada um de nós temos um trabalho, cada um de nós temos os nossos afazeres, mas agora é aquele segundinho, aqueles 40 minutos que nós paramos, respira, né? Vamos descansar um pouquinho a nossa mente, vamos nos conectar com Deus. Se nós pudéssemos abrir os olhos espirituais, talvez nós teríamos noção de quantas coisas Deus nos livrou durante a semana. Então esse é o momento de agradecer. Esse momento da gente falar, Deus, muito obrigado se estamos aqui porque fomos mais que vitoriosos. Não temos noções das batalhas, mas temos a certeza que Deus esteve conosco durante a semana. Isso fortalece a gente, né? Então se você tá fazendo diferença na sua vida pra melhor, conta pra gente, né? Porque isso vai dando força pra gente continuar. Com certeza. E, assim, gostaria até de falar, nessa semana nós tivemos uma perda. Nem fala. Foi verdade, muito forte, foi bem né? triste. E até por ela, assim, eu me levanto, eu faço agora o melhor, porque eu sei que ela lutou, né? A dor dela cessou. A Juliana, né? Exatamente, a Juliana Brandão, felizmente, né? A gente orou, a gente clamou, né? Mas Deus sabe Todas a as história coisas. de Todas cada as coisas. uma, o suporte de cada um. Ela está descansando agora, Com que a gente certeza. possa, através do Espírito Santo, acalmar o coração da família, né? Exatamente. Porque a saudade dói, é uma ferida que está aberta ainda, né? Ela, por mais que ela cicatrize, mas sempre vai ficar aquela marca. Ela nunca vai passar a saudade. Nunca vai passar a saudade. E a Juliana era uma pessoa de muita luz, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, linda o tempo todo, linda o tempo todo, em todos os sentidos. Então não é fácil para a família, não é fácil para o filhinho, mas pode ter certeza,
nós estamos aqui para trazer uma mensagem de esperança. A Juliana não disse um adeus pra gente. A Juliana disse um até breve. Exato. Logo, logo nós vamos nos encontrar. Quando Cristo voltar, nós iremos nos encontrar. Aliás, está aí um tema bem interessante pra gente abordar. Né? Daqui a um tempo vamos falar sobre a volta de Cristo. Eu tava na academia e o meu treinador, o Marquinhos, se ele estiver assistindo, oi Marquinhos, ele falou pra mim, aconteceu isso com a Juliana, ele perguntou pra mim, ele falou, e aí, Ana, o que vocês falam sobre isso, né? Aí eu falei pra ele, Marquinhos, é inevitável, né? O pecado entrou no mundo, mas a gente tem que ter a esperança da volta de Jesus, que um dia todos nós vamos nos reencontrar, né? Só para dar um spoiler do que nós vamos falar sobre a volta de Cristo, né? O texto bíblico de João diz assim, ele está dormindo. Não fala sobre morte, fala sobre ele estar dormindo. E quem está dormindo um dia vai acordar. Então tá aí. Logo, logo nós vamos falar sobre esse tema, não é verdade? Ninha, o que você preparou para nós hoje? Olha, hoje o tema tá tão legal que sempre tem uma saída e eu não sabia, na verdade, o que falar. Tem tanta coisa. Falei, não sei se eu conto uma história da minha vida, se eu não conto, enfim. Aí eu fiquei pensando e aí eu lembrei da historinha do Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Olha, só porque eu falei um detalhe dela, né? Olha. Acabei de falar. Nossa, não prestei atenção. Olha só, ela pensou sobre o que eu acabei de falar. Dá uma olhada sobre isso aí. Tudo bem. Mas a gente entende que ela está em estado interessante. Toda live ele vai falar. Ela vai falar Não e perde ela a disse, oportunidade, e ela não disse perde. assim, que nesse estado interessante, ela falou que ela está o quê? Emburrecida. Emburrecida. de verdade. Lembra que ela falou isso? Não, mas Mas olha como o Espírito Santo trabalha. Você falou, eu Pra falei. dar um link aí. sim. Muito bom. são É isso. duas cabeças pensando, mas né, tem que ser melhor. É Tem que ser verdade. melhor. Bom, então eu vou dar um spoilerzinho pra quem tá em casa, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, em João 11, tá? Mas eu vou lendo aqui, eu não vou ler tudo, eu vou pulando alguns trechinhos, porque senão vai ficar muito extenso, e aí o meu é só uma introdução, tá? Vamos lá então. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem mais amas. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Aí vou pulando aqui, tá? Vou para 17. Chegando, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então, no 35, Jesus chorou. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? E eu acho que muita gente também se questiona essas coisas, né? Vamos pro 39. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Então eu fiz um resuminho aqui do que aconteceu. Então Lázaro, ele já havia morrido havia 4 dias. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Elas haviam mandado chamar Jesus antes, mas ele não pôde ir. E ele foi, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. E então Marta e Maria, elas falaram para Jesus que se ele tivesse vindo antes, o irmão delas ia estar morto, não estaria morto. Aqui eu queria mostrar para vocês que a nossa noção do poder de Deus, ela é muito limitada. Ela é muito limitada ao que nós vivemos, o que nós já vivenciamos ou o que nós experimentamos. E para elas estavam focando aqui somente na doença do irmão delas. Elas esqueceram que Deus, que Jesus, era o Deus do impossível. Elas esqueceram que ele podia ressuscitar o irmão delas. E aí quando Jesus fala que ele ia ressuscitar Lázaro, Marta, ela fala, mas Senhor, eu fico imaginando a cena, Ricardo. Lá Jesus abrindo a porta, abrindo a pedra, e todo mundo, ai meu Deus, e se Lázaro não sair daí? Imagina o fedor que deve estar aí dentro. Eu fico só imaginando, né? E aí Marta fala, não Senhor, já está 4 dias morto, mas deve estar fedendo, já deve estar se decompondo. E Jesus, ele pede para abrir mesmo assim, e ele fala, saia. E Lázaro sai, vivo e andando. Olha só que coisa mais incrível, né?
Eu queria deixar para vocês aqui que nada é impossível para Deus. Não existe nada que ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada na gente. Principalmente na hora que o impossível chega na nossa frente. Porque quando tá tudo bem, é fácil. É fácil falar, ai, Deus é Deus do impossível. Ele faz pra você, amiga. Você tá passando por isso, mas Deus faz pra você. Mas e quando chega pra mim? Ana Clara, eu posso falar pra vocês aqui que eu conheço o Deus do impossível de perto. Eu já passei por muita coisa e acho que muita gente aqui, você de casa, o Ricardo também conhece o Deus do impossível de perto. Mas muitas vezes eu achei que não tinha saída na minha vida e Deus ele foi e operou um milagre. Na vida do Ricardo também, acho que de todo mundo que já passou por aqui. Mas Deus, ele não me deu o milagre, não deu o milagre pro Ricardo porque eu sou a queridinha dele, porque o Ricardo é o queridinho dele. Não, Deus, ele deu tudo pra honra e glória de Deus, pra honra e glória do nome dele. Tinha um propósito, né? Isso, e se hoje eu tô aqui, se hoje o Ricardo tá aqui, se hoje tá todo mundo aqui, é pra honra e glória de Deus. Então, para você que tá de casa, eu quero que você lembre que para Deus nada é impossível. Não existe nada na sua vida que ele não possa ressuscitar. Não existe nada para ele que não foi sepultado há 3, 4 dias, que ele não pode abrir e falar, saia. Sempre existe uma saída. Amém. Eu queria aproveitar, porque essa é uma história bem interessante. A Ana colocou muito bem, sabe? E às vezes... Bem resumido. Não, ficou ótimo, Mas perfeito. Não, mas ficou Falha ótimo. mais, Eu quero comentar um detalhe e aproveitar em cima do que a Ana falou, porque é uma história linda, uma história maravilhosa. Nós podemos estar um dia contando sobre ela, Sim. mas olha como é interessante. Ele chega 4 dias depois. E quando nós falamos de propósito, a Ana colocou muito bem, é para provar que a impossibilidade humana é a possibilidade divina. Esse era o detalhe, né, Ana? Sim. Porque Jesus tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. E a filha de Jairo havia morrido há 2 horas. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, todos acharam que ela simplesmente estava desmaiada, que ela não havia morrido de verdade. Então Jesus estava há 2 dias de onde Lázaro estava. Há 2 dias, ele poderia ter ido antes, mas ele demora para quê? Para provar que ali era a mão de Deus, não era uma... E quanto maior o milagre, maior é a glória de Deus. É isso, exatamente isso. E você colocou muito bem, nós não temos noção do poder de Deus. Às vezes deixamos de pedir. Maria e Marta, elas estavam tão chateadas, estavam tão tristes, mas tão tristes que é como se elas dissessem assim, Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Mas O Senhor, quando ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Tem 2 versões dessa história. Primeiro, eles acreditavam que onde Deus está, não existe morte, existe vida o tempo todo. Então essa é a primeira noção. Mas eles esqueceram que Jesus acaba respondendo naquela hora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vem ao Pai, não, quem vem a mim, Quem crê em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim. Eles estavam do lado da vida. Então, eu quero aproveitar esse texto que a Ana colocou muito bem. Sabe aquela hora que você está com o seu coração apertado, que você acha que o seu problema está... sem saída. Sem saída. Sem saída. Literalmente isso. Essa é a hora que Deus pode agir na sua vida. Com certeza. Essa é a hora. Então, eu achei muito lindo a maneira como a Ana colocou. Deus pode ressuscitar você. E Vamos às- colocar desse E lado, às acho que isso é vezes importante. a gente clama e Deus, ele demora. A gente acha que a gente demora. Isso. Porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o É na nosso. plenitude do tempo dele. Exatamente, mas Deus não demora, ele tá ali caprichando. Né? Muito bom. Gostei daquela frase. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Exatamente. Porque eles já sabem o passo seguinte. Exatamente. E esse é o detalhe. Tudo tem um propósito. Sim. Só vai acontecer um milagre como esse Isso é importante. porque tem um Propósito. propósito. Porque teve gente que não viveu o milagre. Daí cai naquilo, nossa, será que Deus ama mais um do que o Não, outro? não, Exatamente. É tudo pra honra e sobre glória do nome propósito. dele. Eu vou comentar, eu não sei se eu comentei na outra live, se eu comentei, peço desculpa, mas sempre tem alguém diferente aqui. O conjunto, eu não lembro se era, eu acho que era o Nova Voz, é um conjunto bonito, maravilhoso, eu gosto demais de escutar ele. E eu lembro que eles haviam comentado de um milagre que havia acontecido numa programação deles. Eles prepararam durante 2 meses um musical. Durante 2 meses eles prepararam um musical. E no dia do musical, bem na hora que eles foram cantar, acabou a energia.
Eles ficaram desesperados naquela hora. E aí ele dobrou os joelhos e orou: Senhor, por favor, nós preparamos durante 2 meses esse musical e nada. E ele orou uma vez e orou 2 vezes, e sabe o que aconteceu? Nada. A energia não voltou. Eles perderam toda a programação. Lotado estava o auditório. Ele voltou triste, voltou chateado, aquela coisa que você fala da decepção, né? Sabe aquele momento que você fica decepcionado porque você fez um pedido e você entende, e não foi atendido, e você entende que Deus deveria atender aquele pedido. Um mês e meio depois, numa outra programação do Nova Voz, aparece uma senhora e vem conversar com o líder do Nova Voz. E chegou para ele e falou: eu preciso falar uma coisa para você. Você se lembra daquela programação que acabou a energia? Ela falou: nossa, é mesmo. Ele falou: nós ficamos todos tristes, fomos todos desanimados para casa, nós não entendemos por que Deus não fez um milagre aquele dia. E ela olhou e falou assim: mas Deus fez um milagre aquele dia. Mas que milagre? É porque quando você orou, porque ele orou alto, né? Quando você orou para que voltasse energia, eu testei Deus, porque eu também orei para minha filha não morrer. E ela morreu. Quem é mais importante? Aquele programa ou a minha filha? Olha que interessante. Olha que interessante. Deus faz tudo na plenitude do seu tempo. Deus não demora. Está no tempo dele e ele sabe exatamente a hora de atender essa oração. O que nós temos que ter é uma coisa: resiliência. Não desistir de nada, de nada. Ele pode não responder. E vai ter momentos que ele vai responder de imediato. Vai ter momento. Mas porque ele achou necessário. É isso. Aqui também tem uma parte interessante que fala que Jesus chorou. Eu nem ia colocar isso, mas eu vou colocar aqui, porque para mim é uma coisa muito bonita, porque Jesus chorando mostra o quanto o meu Deus, o nosso Deus, ele é empata, o quanto ele sente, o quanto ele sente por nós. E as orações, quando a gente... Na Bíblia fala, né, que quando a gente chora e pede, Deus escuta, né? Você está suplicando, né? Ele está suplicando. Então eu acho muito bonito isso. E é o que você falou, Ricardo. A gente tem que ter a resiliência de não desistir e sempre pedir para Deus. E confiar nele de verdade. Confiar nele de verdade. Com certeza. Temos aí, olha, tem muita gente nos ouvindo. Chegando. Olha aqui, ó. Otávio, olha ali, a Valéria, a Maria Ribeiro, a Wanda, não sei ainda de vocês, a Mariângela, Paulo, olha aí. Olha, não é só eu também, ó, o Vitor tá aí, tá ajudando também. Tá obrigada, família. O Jacaré tá aqui, ó, o Alcindo Zanon, olha quanta gente aí, olha que legal. É a Rosana, também a Fabiana, o Valmir, o Jorge, olha aqui, ó. Ele disse que é o Jorginho do Lava Rápido. Aí, Jorginho, muito bom, é isso aí, Jorginho. A Neide, olha quanta gente, muito bom. E nesse momento, nós vamos passar por um momento muito especial, né? Nossa, como tá difícil falar foi. Eu tô falando momento. Tá saindo a voz aqui, tá saindo pro ouvido aqui, gente. Muito bem. Não é só criança que não pode tomar friagem, viu? Quem é jovem há mais tempo também, os aí também. Nós vamos passar por esse momento especial, que é o momento de oração. Você fica à vontade, Fernanda. Muito obrigada. Feliz sábado, o pessoal tá mandando aqui, ó. Feliz sábado a todos. Bom, nós vamos falar de algo muito importante, que é do que a gente acabou de tratar, né, nesse momento. O poder da oração. Estava vendo até um médico falar sobre os testes, né, do poder da oração aí na nossa mente. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém, além de compartilhar com essa pessoa essa live, né, esse momento de oração que nós estamos tendo aqui, de palavra, manda o nome dela, manda essa situação que está passando, o que você fica mais à vontade. Se você mandar o nome, nós vamos colocar aqui no nosso livro da vida, né? Sempre bom falar aqui, né? Nós separamos, reservamos, que é algo muito importante. Nós vamos orar durante essa semana, novamente. Nós estamos persistindo com cada nome que está neste livro. E nós vamos até o fim aí, né? Em oração por vocês. Então, podem começar a mandar, quem tiver no Face, né? Nos comentários aqui, manda pra gente que nós vamos estar orando por todos vocês. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas lá no For Life também. Já tem gente mandando os nomes pra orar e a gente já tá anotando tudo aqui, tá bom? A Maria Ribeiro, ela falou uma coisa: Jesus chorou por o menino e por Lázaro também. Verdade. Uma vez e chorou por nós. Uma vez fizeram uma pergunta para mim no estudo bíblico. Falei: Ricardo,
Por que Jesus chorou na morte de Lázaro, se ele sabia que Lázaro seria ressuscitado? Jesus chorou nessa hora porque ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, com certeza. Mas Jesus chorou por conta de pessoas que no futuro não teriam o mesmo privilégio de Lázaro, que seria ressuscitado naquele dia. Jesus chorou por você, Ana, por mim, por todos aqueles que perdem pessoas que amam muito, né? Por isso. Olha que Deus maravilhoso. É esse Ele Deus maravilhoso. sente, É isso mesmo. Ele sabe, Ele né? sabe. Ele sabe. Ele sabe. Mas essa live de hoje tem uma história muito interessante que a Carol preparou pra você. Muito porque doida, essa como falaria Ana. história é forte, gente. Essa história é forte e tem uma grande lição pra todos nós. Então, presta atenção nessa história. Sabe aquela hora que você fala assim, nossa, pra esse ser humano não tem saída. Não dá. Não, Qualquer um, menos ele. É verdade. Você fala assim, não, olha, esse ser humano, desculpa, mas ele não tem saída, ele não tem jeito. Eu já escutei isso muitas vezes. Sinto muito, mas esquece, deixa quieto, porque foi feito tudo por ele. Não existe essa palavra para Deus. É impossível, não existe no vocabulário dele. Não existe, impossível não existe. E ele não desiste. Ele não desiste. Você pode estar onde você estiver, você pode estar o quão longe. Davi fala, se eu estiver na montanha, o Senhor está lá. Se eu estiver no fundo do mar, o Senhor está lá. Aonde me esconderei de ti? Não tem como esconder de Deus. Então presta atenção. Talvez essa não seja a tua história, mas talvez seja a história de alguém que você conheça, por uma pessoa que passou um problema terrível. E você vai observar também nessa história como o ser humano ele é... Infelizmente, alguns, não são todos, infelizmente, alguns. Enquanto ele pode sugar você, você interessa para ele. Mas quando você não pode trazer mais nada, você não interessa para ele. E essa história fala um pouco sobre isso. Deus é o Deus que... Você é literalmente a menina dos olhos desse Deus. Ele sempre está interessado em você, sempre. Isso mesmo. Então Conta aí essa pra nós, história, Carol. ela vai falar sobre alguém que se sentia fraco demais... Se sentia um nada, tava no fundo do poço. Um lixo. Um lixo, um beco sem saída. Você já chegou no momento da sua vida em que você se via num beco sem saída? Já. Já, Fê? Eu acho que todo mundo já passou, né? Então essa história é pra gente, é pra quem tá nesse momento, né? Sim. E... Mas eu, sem cortar e já cortando, Não, Carol, pode mas eu falar, digo uma nossa. coisa pra você. A história, por mais que eu já tenha me sentido no beco sem saída, você, mas nós nunca chegamos da maneira como esse jovem chegou. Isso que eu gostaria de chamar a atenção. A situação que esse jovem chegou, que a Carol vai estar falando, é uma situação das mais trágicas do mundo. É uma situação assim, de muito desespero, de você estar literalmente jogado na sarjeta mesmo, de como se dissesse assim, a vontade não dá para descer mais. Isso, é isso. Sim. Nós nunca não chegamos nesse ponto, exatamente essa leitura, não dá para descer mais. Já chegou no fundo do poço e já cavou. E Mais um pouquinho. exatamente. Precisa mais. E você fala assim, minha única solução é a morte. É isso que a gente vai chegar. Quando você chega nessa situação desse jovem, para ele e para outros, a solução desse jovem era a morte. E eu vi uma frase Nesse muito... ponto foi É? onde eu cheguei. Olha só. E eu vi uma frase muito legal que fala assim, ó. Se você se sente uma maçã podre, saiba que Deus sempre acha sementes, até mesmo nas maçãs podres. Então sempre existe saída. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. O interessante é que os outros evangelhos, Mateus e Lucas, também contam essa história. Só que lá em Mateus ele fala que eram 2 homens. Marcos e Lucas falam que eles focam em um homem só. Então a gente vai falar de um homem, tá? Mas pode ser que tenha sido 2. Então, Porque naquela época havia, infelizmente, essa muitos situação. casos né? assim, né? Isso. E Marcos, ele cita aquele homem que mais chamou a Eu atenção. até queria Exatamente. perguntar depois pra você. Mas depois eu pergunto. Se eu não souber responder, Sim, você coloca aqui tá na certo, tá certo, tá certo. Colocou Muito na bom. mesa e vai deixar a gente deixar. curioso. Não, o que ela não quer é me deixar passando apuro se caso eu não souber ela responder. começou, mas ela pensou E se ele não souber responder, né? A seguir cena dos próximos capítulos, né? Se eu for perguntar agora, vai dar spoiler da. Então... Vamos lá, vai lá. Então abre aí sua Bíblia em Marcos capítulo 5. A gente vai ler os 5 primeiros versículos, tá? Então eu vou pedir ajuda para as minhas amigas aqui, pro Ricardo também. Você começa, Fê? Posso começar? Do 1 até o 5, por favor. Vou tirar aqui, já marco os nomes, tá? Vou continuar marcando aqui direitinho. Você quer ir marcando? Eu posso... Não, eu posso Então aqui, vai lá, o primeiro lá. E chegaram ao outro lado do mar,
à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Agora você lê o versículo 2, né? Isso, agora É bom ir dois. citando os versículos, porque às Sim. vezes tem algumas traduções um pouco diferentes e a pessoa às vezes se perde, né? Verdade. Então você aí procura no texto bíblico, porque é muito legal você comprovar aquilo que nós estamos falando aqui. Agora o verso 3. Eu? Tá. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com as pedras. Quando de longe viu Jesus... Peraí, parou aí Desculpa, um pouquinho. perdão. Perfeito. Vamos- Era até os 5. Isso, Adiantadinho. ótimo. Adiantadinho. É que eu não tinha prestado atenção, perdão. Fala de mim, ó. É. O que tá acontecendo aqui? Só que você vai melhorar e eu não vou melhorar. Ai, A tendência é só piorar, tá? pra Deus sempre existe saída. Tá certo, obrigado. O que tá acontecendo aqui? Jesus e os discípulos pegaram um barquinho e chegaram na região dos Gadarenos, certo? E aí, de repente, a Bíblia começa a contar a história de um jovem. Como que ele tava? O que a gente leu aí? Tá morando no cemitério. No cemitério. cemitério. É legal você começar a imaginar a cena. Um filme de terror. Pensa bem, o nosso cemitério aqui é bem arrumadinho, gente. Tá? Essa é a verdade. O cemitério Olha o prefeito da cidade. já falando. Mas o cemitério antigamente não era assim, gente. não. Era bem, né? Era feio. Você imagina bem, ele fala que ele ficava gritando de dia e de noite. Você passar do lado do cemitério e alguém gritando. Você passar do lado de um buraco aberto, assim, no Mas você sabe lugar, que- tudo escuro. É, o dono gente, a gente gritando. parece que nós estamos brincando, mas não. verdade. Nós estamos tentando fazer você entrar na história. Imagina a cena. Vamos fazer o seguinte: esse cemitério. Imagina bem você passando ali no Coronel Germano à meia-noite e de repente você escuta um grito lá dentro. E as correntes, porque ele estava amarrado por correntes, né? Porque o que acontecia? As famílias amarravam ele para que ele não saísse dali. Você Só já que a imaginou que Bíblia horrível? fala que ele não ficava amarrado, ele quebrava, quebrava. as correntes. Imagina É. que doido isso. Ninguém conseguia prender ele. A Bíblia fala que ele andava nu, ele andava pelado, gritando, Todo possuído. machucado. Pegava Ele se pedra. machucava, se rasgava. Terrível, Horrível. uma cena terrível. Sim. Cena Ó, muito se triste. vocês fossem pai de família, mãe de família, ali, e morasse perto desse lugar onde esse homem ficava Ia ter por ali, medo. qual que é a única solução que vocês encontrariam pra esse caso? O que vocês Atravessar a rua, pensariam? nem passar perto. Não, mas e se ele morasse perto, tipo, você morasse perto de onde ele ficava? Eu não ia deixar meus filhos passarem perto. Eu não ia deixar Imagina ninguém que perto. tormento pra sociedade. É. Imagina, é um problema, não é? Problema. Era um problema Normalmente do a tamanho. sociedade é um problemão. Exatamente. E ó, posso ir até mais longe? Deve. A única solução pra Morte. ele era a Morte. morte. Tomara que morra. Não é? É. Porque se ninguém conseguia prender, ele atacava as pessoas, ele andava pelado, ele se cortava, uma cena horrorosa, possuído. Qual que é a única solução pra isso? E às vezes é importante, já que você citou possuído, que eu esperava ver se você iria citar ou não, é que se existe uma coisa que o inimigo quer que você acredite, que ele não existe. Isso é importante que você saiba disso. Existe Deus e existe, eu não gosto de ficar falando porque eu gosto de falar mais de Deus. Existe Deus e existe Satanás. E isso existe sim, gente. Não brinquem com isso, porque isso existe. Então se ele estourava as correntes, porque ele estava possuído mesmo, né? Ele estava possuído, as correntes se estouravam, não teria um humano normal não conseguiria fazer isso, ficaria preso, né? Então a cena era deprimente, terrível. E só uma curiosidade do lugar, aquele lugar era conhecido como Decápolis, e naquele lugar eles não seguiam muito bem os costumes dos judeus. Então na época de Jesus, os judeus com todas as leis deles, o pessoal de Decápolis não seguia muito bem a lei deles, e vocês vão entender por que mais pra frente. E aí Jesus, ele já estava famosinho nessa época. E ele já... Jesus já estava famosinho nessa E assim, época. ajudar Jesus pra Tem nossa umas época. falas da Ana, e aí, gente, a gente tem que ficar escutando essas falas. Jesus tava Fazer famosinho. lá Pra com Jesus jovem pra é nossa maravilhoso. É que né? parece É verdade. uma brincadeira que a Carol falou, mas na verdade é o seguinte:
Até os 30 anos de idade, Jesus não era conhecido. Literalmente. Ele começa a ser conhecido, ficar famosinho, tá bom? A partir de quando ele inicia o ministério dele, que com o primeiro milagre foi o milagre de Caná. Né? O primeiro milagre do casamento. Então, a partir daquele dia, começaram a se falar de Jesus. Então, Jesus já era famosinho mesmo. E aí onde ele Tem que ia... preparar aquela música, viu? Tá aqui já. Tá na colher, desculpa. E aí onde Jesus ia, imagina só, Jesus, ele fazia milagres, então onde ele ia, muitas pessoas atrás dele. Eu fico imaginando a agenda dele. Sua agenda é lotada? Pouca Um pouquinho? coisa. Imagina de Jesus Você já naquela imaginou? época. Todo Ele mundo arrastava queria. multidões, né? Arrastava multidões. E aí, de repente, ele saiu dali, do povinho dele, pra ir pra uma região onde o povo nem seguia muito os costumes, né, judaicos. E aí os discípulos, eles ficam assim, nossa, por que será que Jesus está saindo ali de tanto trabalho que ele tem para fazer? Por que ele está indo para essa região? Só que os discípulos ficaram quietinhos, não questionaram. Eles só foram. E aí eles chegam lá e a história continua. Agora a gente lê do verso 6 até o 10. Fê, começa? Sim, no verso 6. E, quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Deixa eu pegar mais perto aqui, que ver os 40 para ver. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Verso 8, Ana. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. Nossa, arrepia, né? E o 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Bom, então o que está acontecendo? Jesus chegou, desceu do barquinho e o homem veio correndo para ele. Imagina que medinho. Se fosse gente. Pensa minha bem assim. filha. Não, mas Eu ia voltar pro barco e hoje em dia, minha filha, eu virava uma na emenda. Ai, você, vem cá. Né? Ai, eu virava, eu corria também. Eu corria também. Rema. E aí, olha só, os discípulos não sabiam porque que Jesus tinha ido pra lá, mas o inimigo sabia. E aí, agora Jesus ele começa a conversar com o homem, mas ele não tá conversando com o homem, ele tá conversando com os espíritos, com o inimigo. Exatamente. E a legião, não era o jovem que estava e outra, respondendo. Não. Ele, por ser perturbado, né, por estar sendo possesso ali, como que ele sabia de Jesus? É isso. Sendo que ele não tem domínio próprio. Né? O inimigo Mas sabe. o inimigo reconhece. E você lê um texto que ele chega, ele se prostra. Na sua versão falou Sim. que ele adorou Jesus e Exato. falou: Jesus, filho do Deus vivo. Ele Exato. sabia muito bem com quem ele estava falando. Sabe? Né? E o detalhe quando ele fala o que tenho eu contigo, é como se dissesse assim, eu não fui lá, por que você veio aqui? No meu Exato, domínio. é. Né? O que exatamente. tenho eu contigo? Eu tô Espera um pouquinho, perturbando esse homem aqui, me Não, deixa perturbar. Eu fico aqui. Você não tem que vir aqui. O que você tem a ver com isso, O né? que você tem a ver com isso, né? E Impressionante. acontece muito, infelizmente, né? E uma lição grande que eu tirei desse trechinho logo de cara é que Deus, ele tem grandes coisas pra fazer através da nossa vida. Sim. E às vezes a gente não tem dimensão disso, do tamanho do propósito dele pra nós. Só que o inimigo tem. E ele vai fazer de tudo pra que a gente não viva o propósito de Deus pra nós. Então, eu tô até dando estudo pra uma pessoa e ela fala que ela seguia a vida normal, mas no dia do estudo, a partir de que ela começou, na hora que vai chegando o momento do estudo, um monte de coisa pra ela atrapalhar. fazer, pra atrapalhar, e ela fala, agora não, agora é hora, e ela larga o que precisar. É uma questão de decisão, literalmente. Porque, exatamente como você colocou muito bem, nessa hora, o mal não quer que você escute nada sobre o bem, porque sabe que aquilo pode mudar a sua vida. Exatamente. Então, até nesse momento da live, a pessoa às vezes se preparou para escutar essa live. E vai acontecer coisas que talvez você vai te atrapalhar. Mas você tem que estar decidido. Eu decido ser feliz, eu decido mudar minha vida, eu quero ser melhor. A escolha é nossa, né? A escolha é nossa. E aí então, Jesus, ele largou tudo lá, todos os afazeres, pra ir pra esse lugar e encontrar com um homem que era desprezado, que vivia nessa situação horrível, que uma pessoa para quem não tinha mais saída, Jesus escolhe lá por ele. Eu achei isso maravilhoso, né? Sim. Uma vez eu escutei uma expressão assim, Deus não perde o caminho, Deus não erra o caminho, Deus não busca atalho, Deus sabe exatamente aonde ele está indo. Exatamente, Deus sabia, os discípulos podiam não saber, mas Deus sabia, ele tinha um propósito, estou indo lá para salvar aquele jovem. Olha que interessante, Deus não é o Deus do atacado.
Deus não salva as pessoas no atacado. Deus vai lá para salvar aquele jovem. Ele precisava. Mas daqui a pouco a Carol vai mostrar porque tinha um propósito também. Tinha. É. E aí, então, as pessoas olhavam pra ele e achavam que ele precisava morrer, que a morte era a única solução, e Jesus vai lá pra matar ele. Nossa, quando eu tava estudando e escutei essa frase, eu falei, como assim Jesus vai lá pra matar ele? Jesus vai pra matar essa vida que ele tinha, essa história que ele tinha. Não fisicamente. Olha que link no que a Ana falou. Quando a Ana falou assim, Jesus pode ressuscitar você. Olha como Deus prepara. E ele foi lá pra ressuscitar a vida de alguém que estava vivendo quase como um morto. Que estava sepultado. Na verdade, Estava sepultado. na verdade, ele em si estava morto. É. Quem estava vivendo por ele era a legião. Exatamente. Mas Deus consegue ir lá, né? E aí Jesus, ele entra em cena, e toda vez que ele entra em cena, ele é capaz de fazer o que a gente acha que não tem jeito. Então todas as pessoas olhavam pra ele, não viam jeito, mas Jesus entra em cena e fala, eu posso, e eu vou mudar. E aí, a partir desse momento, eu queria destacar com vocês, vai ser bem rápido, a gente já vai encaminhando pro final, 3 pedidos surpreendentes, assim, que são feitos nessa história, e 3 respostas que são mais surpreendentes ainda. E aí eu descobri nessa história que o óbvio de Deus é totalmente diferente do nosso óbvio. Porque a hora que a gente vê esses 3 pedidos, a gente fala, claro que Jesus vai responder isso. Mas será que ele vai na nossa? Deus não tem óbvio, né? Olha Não tem. só. Surpresa. Então vamos ver. Vamos lá, acompanha aí. Versos 11 e 12, a gente vai ver o primeiro pedido que vai acontecer. 11. E andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Aí, até aí. Então, o primeiro pedido. Então, o inimigo ali tá falando com Jesus e fala assim, olha, tem um monte de porco aqui, manda então que a gente saia do homem, que Jesus já tinha mandado eles saírem, então deixa a gente ir pros porcos. E daí a gente não entende muito bem por que será isso. Não, mas ele quer... hoje, né, meter louco. Ele quer meter o louco? Né? Ele fala assim, eu vou pros porcos, depois eu faço o quê? Vou pra outra pessoa, vou atormentar outro. Mas, Não, mas tem um olha detalhe, só, tem um olha detalhe. o propósito aqui Tem do um detalhe inimigo. aí, vai lá. Lembra que eu falei que essa região eles não seguiam muito bem os costumes dos judeus? Porque um judeu não podia nem tocar num porco. Quanto mais criar porcos. Então eles estavam ali, era a principal atividade econômica da cidade, era a criação de porcos. E aí o inimigo sabia que se Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos e eles destruíssem os porcos, essa seria uma barreira muito grande para a pregação do evangelho naquele lugar. Então, O ódio aumentaria muito mais. sim, Jesus, assim, barreiras fechadas para Jesus ali, portas fechadas para ele. E aí, diante dessa pergunta, vocês acham que Jesus deixou ou não deixou? Resposta óbvia. Claro que não. Só sai e não vai para porco nenhum. Qual que é a resposta de Jesus? Verso 13. Lembra, gente? Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, já pensou? 2.000. Precipitou-os de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha só, Jesus respondeu? Pode. Estranho, né? Às vezes a gente pede umas coisas pra Deus e Deus responde o que a gente não espera, né? Mas calma que Deus tem um propósito pra todas as coisas. Continue aí, Fê. 14 até o 16. Agora é a vez da Ana. Então vai. Tô ficando quietinha aqui. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Pode continuar? Até o 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Aí, para um pouquinho. Então, os demônios saíram daquele homem. E daí, como que ele ficou? Voltou a si e tava ali sentadinho, vestido, só olhando. Tomou até um banhinho. Isso, bonitinho ali, só olhando o que a cena Vestido. dos próximos... Vestido, né? É. E sentado, só olhando o que ia acontecer. Os demônios entraram nos porcos, os porcos rolaram de espinhadeira abaixo. Os donos dos porcos foram avisados, quem cuidava dos porcos foram avisar. E junto com eles veio uma multidão da cidade, várias pessoas se juntaram ali, olharam pro homem. Ué, não é ele que era o doidinho? Não era ele? Olharam pros porcos, todos mortos lá embaixo. Olharam pro homem, pros porcos, e eles escolheram os porcos.
olha o detalhe, eles olham para o homem, tinha acontecido um milagre, e eles olham para a perda econômica que eles tiveram. E eles deram mais valor para a perda econômica deles. E aí vem o segundo pedido, verso. Eu posso fazer um comentário Claro. sobre esse, tirando para os dias de hoje? Sim. E eu vejo assim, é muito triste quando as pessoas não se importam mais com o próximo por conta de perdas econômicas. A gente fica triste com isso. As pessoas perderam, não estou dizendo todas, porque eu continuo acreditando no ser humano, temos muito mais pessoas boas do que ruins, muito mais, pode ter certeza disso. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas, por conta dessa ganância, dessa busca atrás do dinheiro, dessa busca atrás do poder, eles não se importam em passar por cima de outras pessoas, por cima das vezes até da própria família. Ontem eu estava no Ecopark e o Márcio lá, que é o dono, ele é um grande empresário, ele deixou tudo em São Paulo, deixou tudo para viver lá. Nós estávamos lá, tinham 300 jovens que foram acampar. E ele disse, Ricardo, você não tem noção como eu sou feliz aqui. Ser feliz dá calo, ele brincou assim, ser feliz dá calo. Ele estava com a mão toda machucada, porque ele cuida do Ecopark sozinho. Ele disse, mas eu estou feliz. Nós não precisamos de muito para sobreviver. A pessoa que tem ganância, repara que ela ganha e ela nunca está satisfeita. Nunca é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Impressionante isso. Ela Mas que o dinheiro ganha. não prospera também, é uma Isso. coisa... Olha para você. Você já viu várias pessoas que ganham somente aquele salário, aquela aposentadoria, e você olha para ela, tá feliz. Ela tá feliz o tempo todo. E às vezes aquela pessoa que é milionária, ela não consegue estar feliz, porque ela tá sempre atrás de algo que... tem aquela música do Meu Tesouro, né? A Divânia gosta muito de cantar essa música. Aliás, estou morrendo de saudade dela, né? Que está aí viajando há um tempo. Segunda ela está de volta. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. É isso. Aquilo que mais importar para a tua vida, você vai passar por cima de tudo. Até de pessoas. Até de pessoas. Sim. Até de pessoas. Você colocou muito bem, Carol. Pensa bem, um jovem que estava ali, numa situação mais terrível do mundo, eles nem mal olharam, eles temeram olhar para o jovem e se preocuparam com aquilo que eles tinham perdido. Com os porquinhos. Então eu quero chamar a atenção. Quem sou eu nessa história? Aquele que se preocupa com o ser humano? Ou aquele que se preocupa, ou aquele que é ganancioso? Ou aquele que nunca vai ser feliz? A gente tem que parar para pensar, né, Carol? Exatamente. E aí então, aquelas pessoas olham para Jesus e vão fazer o segundo pedido da história, verso 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Termos quer dizer ali a região, né? Isso, Terra exatamente. deles, né? Do seu território, fala a minha. Então, até aí, até o 17. O que as pessoas pediram para Jesus? Pra sair dali. Jesus. Vai embora. Pode ir embora. Pegue seu Não barquinho. importa a bondade. de fininho. Não importa a bondade que você fez, Jesus. Nós não queremos você aqui. Você tem noção disso, Carol? Nossa, é grandioso demais. Da cabeça É um negócio- deles, é um homem versus vários 2.000 porcos. Mas, Fernanda, presta atenção que eu vou dizer uma coisa pra você. Não importa o quanto você faça de bom. Se a outra pessoa não é aquilo que ela... Se não é aquilo que está dentro do coração dela, Ela não vai pra enxergar. ela não vai chamar atenção nenhuma. Exatamente, Ana. E aí eles pediram para Jesus ir embora. O que a gente pensa? Não, Jesus não vai embora. Jesus vai cumprir o que ele precisa cumprir ali. Qual que é a resposta de Jesus? Ele vai embora. Verso 18. Só o comecinho, só o primeiro trechinho do verso 18. Quem vai? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe... Até aí. Ao entrar Jesus no barco. Ele Então o foi que ele embora. tá fazendo? Foi embora. Entrando no barco e saindo, entra no barquinho E sai de fininho. Jesus está indo embora. Estranho, né? A gente pensar. Jesus atendendo esse pedido com um sim. Continua, Ana, pra gente. Suplicava-lhe ao que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aí a gente já tem o terceiro pedido. Eu fico imaginando a cena. Jesus, ele tá indo com os discípulos pro barco, eu fico imaginando aquele jovem, aquele homem, indo atrás, indo junto, Arrepia, sabe? né? Molhando o pé na água, ajudando a empurrar o barquinho, e de repente ele se prostra de joelhos diante de Jesus e fala: Jesus, me deixa aí com você. Porque para pra pensar. Imagina a vida dele antes. Imagina como ele estava se sentindo. Ele estava se sentindo sozinho agora. O que ele tinha? Ele estava sozinho,
Por Não causa tinha dele, vida. as pessoas perderam perdeu muito dinheiro. Ele tava com medo de É. represálias. Verdade. E nós Imagina estamos bem. falando que eu E acho ele que não ele tinha tava. Mas é isso mais mesmo, nada. mas é verdade. Eu quero ficar com Jesus. E do E Jesus não deixou. Jesus pode me proteger, É. eu vou com ele, ué. É, ué. E largado por todos, É. pela família, porque Odiado, estava preso. Né? Ele não tinha nada. Tinha nada. Não E tinha a vida. pergunta, a pedido dele foi sim, Jesus, deixa eu ir com o senhor, né? E Jesus responde, verso 19, a Ana leu? Li. Não. Não o permitiu. Jesus não o permitiu. E a gente não entende por que, que Jesus não permitiu. Mas aí, é que Jesus deu uma ordem pra ele, que é no verso. No final do verso 19 mesmo. Vai né? pra tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus deu uma ordem. Ele falou: não, você tem que ficar aqui e vai e anuncia pros teus tudo que o Senhor O propósito. fez. Aí O tá testemunho. propósito. Exatamente. Se depois na sua casa, a gente não vai ler por conta do tempo, mas se você for para sua casa e ler depois Marcos capítulo 8, verso 2, você vai ver que Jesus vai embora, vai passar, vai ter outros episódios que aconteceram. Jesus volta para essa mesma região de Decápolis. E vai ser naquele momento que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Sim. Lembra dessa história? A segunda multiplicação dos pães e dos peixes vai contar que Jesus chegou na região de Decápolis e esperando por ele havia uma grande multidão para escutar, para aprender dele, para testemunhar, para ter os milagres, para ter a cura. Sim. E aí no final do verso dessa história diz que o povo ficou admirado e adorou o Deus de Israel. Gente, isso aí, quando eu leio isso, eu me arrepio porque aquele homem pregou. Aquele homem fez valer o milagre que ele viveu. Ele teve um encontro e ele fez valer. E olha como faz link com a história que eu trouxe do início, que quando Lázaro ressuscitou também, foi um milagre que muita gente presenciou, né? Então, muitas vezes, o ser humano ele tem que presenciar coisas para que a fé possa ser reforçada. E para que possa acreditar em Jesus, porque é da gente isso. E é pra honra E glória de Deus. Tem um E texto nos, bíblico. Pode falar, e Fernanda. nos dias de hoje, somos nós. Nós somos este homem que Sim. testemunha. A gente precisa ter... Né? A gente tem que ter essa consciência. Muitas pessoas precisam, nós precisamos ter testemunhos, viver pequenos momentos Sim. de milagres para que a gente possa... Né, Deus a fé. vai às vezes falar alguns nãos pra você. E você na hora talvez não vai conseguir entender por que Deus falou não pra você. Você não vai entender. Aquele jovem, a vontade que ele tinha era ficar com Jesus. Mas Jesus era tudo pra ele. Ele era a única pessoa que olhou pra ele como ser humano. Porque todas as pessoas sequer olhavam para aquele jovem. E Jesus olha pra ele e diz assim: eu vou cuidar de você. Você já imaginou isso? Quero colar nesse homem, quero ficar Quero com ficar Jesus. junto com ele. Mas Jesus tinha um propósito maior. Um propósito maior. E deve ter doído no coração de Jesus, né? Deve ter doído. Deve ter doído. Jesus queria ele pertinho É também, verdade. mas eu preciso que você fique. Você precisa ficar, porque através... Tem um texto de José, que diz, o texto bíblico diz que onde José estava, todos que estavam em sua volta eram abençoados. Então onde esse jovem estivesse, as pessoas que estavam em sua volta seriam abençoadas. Era isso que Jesus queria. Tem uma história boba que eu já contei para vocês 1000 vezes, mas eu acho que ela cabe aqui, Carol. Diz que o menino havia desobedecido o pai dele. E o pai dele falou assim: se você me desobedecer de novo, eu vou deixar você preso no porão. Aí o menino falou assim: não, pai, não vou desobedecer. Daqui a pouco, desobedeci novamente. O pai foi lá e prendeu ele no porão. Passado umas 2 horas, o pai foi lá, porque pai morre, né, de dó, né? Imagina, pai é pai, né? coração. Quando chegou lá, ele acendeu a luz, o menino estava com o olho desse tamanho, assustado. Ele falou assim: pai, eu nunca mais vou te desobedecer. Me tira daqui, pai. Aí o pai olhou para ele e falou assim: filho, eu não posso tirar você daqui, porque você desobedeceu e eu dei uma ordem. E o pai estava com a mão atrás. E aí ele tinha um travesseiro. Eu não vou tirar você daqui, mas eu vou dormir aqui com você. Sabe o que significa isso? Você pode passar momentos como esse jovem está passando, né, Carol? E você vai ter uma vontade: Senhor, tira a gente daqui. Posso ser sincero, Carol? Eu quero falar agora. Eu não vejo a hora de ver Jesus voltar. Que a gente quer ajudar todo mundo e não consegue. Todos nós.
Sabe, parece que você Entendi que dá um desespero. dá desespero, você se sente literalmente impotente. Então você vê a hora de Jesus voltar e resolver isso. Porque é muita injustiça. Mas é muita injustiça. Não é justo o que acontece nesse mundo. Não é justo. Mas Deus fala assim: Ricardo, você ainda não pode vir comigo. Carol, você ainda não pode. Fernando, você tem que ficar aqui. Né, Ana? Você tem que ficar aqui. Fica aqui um pouquinho mais. Esse mundo, esse porão escuro, que às vezes a gente não vê saída. Deus não vai levar a gente agora e nem vai voltar já, porque tudo no tempo dele. Mas ele deu uma certeza que vai ficar com a gente o tempo todo, né, Carol? Ele tá com o travesseiro aqui. Ele tá com o travesseiro Ele aqui. já veio por Ele lá, quer né? dormir com você, ele quer almoçar com você, que ele quer trabalhar com você. Exatamente. É isso, é isso. Então a mensagem de hoje é pra você. Eu não sei qual que é o momento que você tá passando na sua vida, ou se você conhece alguém que tá enfrentando o fundo do poço. Tem tanta gente, né, sofrendo à nossa volta. Então, se a sua história tá muito ruim, se você não vê saída, se assim como aquele moço, a sua realidade pode ser diferente da dele, mas as circunstâncias, né, às vezes a gente tá num beco sem saída da nossa vida. A Bíblia, pela graça de Deus, deixou essa história escrita para que a gente lembrasse que Deus pode mudar tudo. Se a história daquele homem pode ser transformada, tenha certeza que Deus vai poder transformar a sua também. E nosso Deus, ele é especialista em impossível. Legal, né? Impossível é a especialidade dele. Quanto mais difícil. Melhor pra ele. Ele consegue resolver todas as coisas. Então confia nesse Deus. E acho que se eu pudesse deixar um convite pra você nessa noite, é que Deus está te convidando para você também ter um recomeço. Ele quer que você tenha novidade de vida. Ele quer que você abra mão de tudo aquilo que está te prendendo, das correntes que estão te prendendo, porque Ele quer uma vida nova para você. E se você aceita isso na sua vida, se você quer viver o novo com Deus, eu queria que você escrevesse nos comentários agora: eu quero, só coloca isso, porque agora é entre você e Deus. Deus, ele já fez tudo o que precisava ser feito. E o Ricardo falou bem, a escolha é nossa. Somos nós que decidimos. Então, se você quer viver isso, só que presta atenção, a gente não está convidando você para viver, a gente está convidando você para morrer. Porque a Bíblia diz que já não sou eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. E quando a gente começa uma vida nova, né, Fê? A Fê vai passar por algo muito especial amanhã. Quando a gente começa uma vida nova com Deus, a gente abre o coração para Ele, Ele entra e faz tudo que precisa ser feito. Faz um estrago. Faz a faxina. É isso. E Ele te faz são. Você está doente, você chega doente, mas ele te faz são. Tudo te fica às claras. Exatamente. É isso. E aí, o vazio que você sente, mesmo correndo atrás de todo o dinheiro, de toda a ganância, de todos os seus sonhos, se o vazio ainda está dentro, é porque esse vazio tem uma forma, e é o formato de eternidade. E quem é eterno? Quem é o único que pode preencher, caber direitinho nesse buraco? Nossa, Só Deus. Jesus. É só Jesus. Então não adianta você buscar preencher esse vazio com qualquer coisa desse mundo, não vai preencher. É só Jesus. Então, se você tem esse desejo, nosso convite para você entrega a sua vida para Deus. Sabe, uma oração basta. Você não precisa pagar nada, você não precisa dar nada. Não, é uma oração. E Ele vai salvar você. E Ele vai dar uma vida nova para você. E acho que nesse momento a gente encerra fazendo oração por todos os nomes que estão escritos aqui. E por todas as pessoas que escreveram aqui o eu quero. Eu quero ter uma vida nova. Você quer, Ana? Eu uma quero. vida nova? Nossa. Você quer, Eu Ricardo? quero, eu quero. Fê, você quer uma vida nova? Com certeza. Eu também quero. Eu quero ressuscitar todo dia. Todos os dias. Todos os dias. É isso. Ressuscitar todos os dias. Às vezes a gente acorda com aquela angústia, né? Aquela angústia. Deixa. Deus está do outro lado da curva que você não enxerga. É Exatamente. isso. Sabe, eu fico imaginando aquele homem, não sei, isso aqui é especulação agora porque a Bíblia não fala, mas imagina só, ele voltando pra casa, e aí o filhinho dele brincando na porta, ele olha lá longe e fala: "Ah, é o pai". E ele entra correndo e fala: mãe, o pai chegou, o pai tá vindo. Ela: não, filho, o pai tá doente, o pai não vai mais voltar. Não, vem ver. E aí ela sai e ela fala: nossa, é ele mesmo. E ele se aproxima, eles se abraçam. E ela fala: o que aconteceu? E aquele homem fala: foi Jesus. Quem?
Jesus. E aí ele começa a contar para um vizinho, para o outro, para o amigo, para o outro. E o final a gente conhece, né? E esse é o propósito dele para nossa vida também, né? Que a gente conte desse Jesus maravilhoso que fez tanto por nós e que faz tanto por nós. Amém? Minha vontade, sabe? É ir para São Paulo, porque às vezes a gente vai para lá e eu vejo cada pessoa naquelas barraquinhas, naquelas tendas que só tem aquilo lá. Quando eu vou no orfanato, eu tenho vontade de levar todas aquelas crianças para ficar em casa, porque meu sonho é ser vô, então eu queria ser vô de todos eles. É dizer uma coisa, que logo isso vai passar. E o nosso Deus, o Deus da justiça, vai fazer com que tudo isso passe. Mas até esse dia, você tem que ressuscitar todos os dias. Vida nova. Vida nova. Você ora pra gente, Carol? Vamos orar. Vamos orar? Eu tô aqui com o caderninho, nosso livro da vida em mãos, para orar por todos esses nomes também. Feche os seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor deixou a história desse jovem na Bíblia para nós. Para que quando a gente olhe para nossa vida, a gente não enxergue saída, que a gente se lembre que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor pode realizar o impossível na nossa vida. Nós lembramos também que o Senhor tem propósitos e grandes planos para nós. E nesse momento, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para dizer que nós queremos. A gente quer novidade de vida, a gente quer um recomeço, ter uma nova vida todos os dias junto com o Senhor. Eu tô aqui nas minhas mãos com o nosso caderno, com o nosso livro da vida, Senhor. Aqui nós escrevemos alguns nomes que foram enviados pra gente. Nós queremos colocar a vida de todas essas pessoas nas suas mãos. Não sabemos qual é o poço que elas estão enfrentando, qual é o beco em que elas se encontram, mas que o Senhor possa abraçá-las nesse momento e possa começar a fazer o melhor para a vida delas, que elas tenham a plena certeza de que o Senhor está cuidando de tudo e que muito em breve, Jesus, a gente possa estar olhando para cima e estar vendo o Senhor voltar para nos buscar. E aí então a gente vai poder ir morar no céu junto com o Senhor, onde nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter solidão, nunca mais vai ter problema, nem desemprego, nem fome, nem luto, nem nada, Senhor. A gente vai viver feliz para sempre com o Senhor. Esse é o nosso maior sonho. Que o Senhor nos dê forças para chegar até esse dia. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e o fazemos pelo Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por você ter acompanhado Obrigada. a gente. E semana que Obrigadão. Tem mais. Não se esqueçam de encaminhar para os amiguinhos e amiguinhas. É isso aí. Boa noite, gente. Um feliz noite. final de Boa semana, noite. um feliz Bom sábado. sábado. Feliz sábado. Maranata. O Senhor logo Senhor vem. logo vem. Amém.